São várias razões que aqui o bairro da Passagem é considerado o bairro mais charmoso de Cabo Frio. O bairro da Passagem fica na margem direita do canal do Itajuru, em Cabo Frio, e é um marco da cidade. Foi batizado com esse nome por ter sido o ponto do canal por onde se fazia a travessia nos tempos coloniais. O local é anterior à fundação da Vila de Nossa Senhora de Assunção de Cabo Frio. É o berço daquilo que viria a ser a cidade de Cabo Frio. Ali surgiram as primeiras habitações e feitorias. Prédios históricos tombados pelo patrimônio estão por toda a parte. A área de povoação portuguesa mais antiga de Cabo Frio e o único núcleo urbano entre 1616 e 1660. Sua denominação provém do porto de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias que atravessavam o canal do Itajuru, no período imperial. Na praça, encontra-se a igreja de São Benedito, construída em 1761 para abrigar os escravos que se associavam em irmandades. Atualmente, o bairro bucólico se transformou num dos principais pontos gastronômicos da cidade. Quando eu retornei para Cabo Frio, dessa última vez para morar, uma das regiões que mais me chamaram a atenção foi justamente o bairro da Passagem. Para ser sincero, eu tinha dúvidas se Cabo Frio seria uma cidade mais completa ou uma cidade de médio porte, um lugar onde eu não encontraria boas opções para jantar à noite, para passear, lugares diferentes para conhecer e descobrir. Na Passagem, percebi que Cabo Frio tinha pelo menos uma área bem única, uma pequena região cheia de histórias para serem exploradas. Numa dessas andanças pelo bairro, eu fui para o José Bakery. Para começar, eu pedi o chocolate Floresta Negra, chocolate quente, frutas vermelhas e chantilly. Aqui eles oferecem doces, pães, cafés, pizza, vinho, além de uma decoração incrível num casarão de vários ambientes. Outra opção para passear na praça num dia de calor, como tem sido nesse verão, é pedir um gelato. Aqui eles produzem sem conservantes ou gorduras hidrogenadas. Geralmente a praça na Passagem fica tranquila durante o dia, com pouca gente passando por ali, com exceção do sábado, onde temos uma feirinha de artesanato. E para você que está passando ali perto no sábado, de repente não foi à praia ou fez outro passeio, a partir de 2 da tarde a feirinha já começa. E tem produtos super criativos e interessantes para todos os gostos.
Enquanto a noite é mais misteriosa, o dia não deixa a desejar. Enquanto algumas pessoas vêm passear ou almoçar por aqui, outros se deslocam para um dos pontos da travessia que leva até a Ilha do Japonês. E a passagem não se resume só àquela parte mais conhecida ou tradicional. Ao chegar, você vai encontrar alguns bares mais populares, espetinhos, bares, inclusive alguns pontos de agito da galera mais local. Aí pela noite o ambiente muda consideravelmente. Os restaurantes geralmente estão bem ocupados nessa época de alta temporada, no verão, principalmente depois do Ano Novo e próximo ao Carnaval. Aqui nós temos muitas boas opções, é difícil escolher os melhores. Temos restaurantes tradicionais portugueses, temos restaurantes mais novos. Eu tenho os meus favoritos. Mas antes de sentar em algum restaurante, eu gosto de dar uma passeada pela praça, pelas ruas. Gosto de ver como está a iluminação durante a noite, como cada casa, cada restaurante acrescenta com cores interessantes essas ruas já tão tradicionais. É como se a modernidade trouxesse ao colonial um ar de mistério, algo intrigante. Um dos meus restaurantes favoritos da região é o Rita de Cássia. Ele nem é dos mais antigos, mas já chamou a atenção dos frequentadores do bairro. Eu sempre tive ótimas experiências e sempre fui muito bem atendido no Rita de Cássia. É sempre um prazer voltar. A casa é muito bonita, não é muito grande, mas bem aconchegante. A comida é sempre excepcional. Sem dúvida, é uma boa pedida. Um pouquinho mais afastado ainda,
dessa área, ainda no bairro da Passagem, temos o restaurante Icônico, para alguém que quer algo diferente. Na minha opinião, um dos melhores restaurantes de comida japonesa da cidade. Um pequeno bairro cheio de surpresas, o maior município da região dos Lagos. Com certeza, se você ainda não conhece e um dia estiver por aqui, não pode deixar de conhecer. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre esse bairro um tanto especial aqui na região. Eu com certeza tenho boas memórias passando por aqui. E se você gostou desse vídeo e quiser colaborar, é só deixar um like, comentar ou compartilhar. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.